Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano, notícia super importante para o torcedor do Atlético. Nessa quinta-feira, o Rodrigo Caetano confirmou aos dirigentes do Galo que fica no clube. Havia uma proposta oficial do Corinthians, teria a possibilidade de ganhar até R$400 mil por mês se mudasse para o Timão, mas o Rodrigo fez uma reflexão e decidiu por permanecer no Galo. Importante dizer que não vai haver aumento para que o Rodrigo Caetano permaneça no Atlético. Ele segue com os mesmos vencimentos, tá? A decisão do Rodrigo é pautada pelo trabalho que ele tem no Atlético, mas também pela percepção de que no Corinthians ele não teria a autonomia que ele imaginava ou que ele acha que é preciso para que ele toque um projeto grande como o do Timão. Diante desse cenário, mesmo de férias ao lado da esposa em Portugal, ele entrou em contato com o pessoal do Corinthians para dizer que recusava a proposta e entrou em contato com o pessoal do Galo para afirmar que fica. O Atlético, inclusive, já convocou uma entrevista coletiva para a próxima segunda-feira. Rodrigo Caetano, Bruno Mussi, que é o CEO do clube, e o presidente reeleito no cargo, Sérgio Coelho, concederão uma entrevista coletiva para tratar sobre toda a próxima temporada. Quem que o Corinthians vai buscar para o cargo de diretor executivo de futebol? Depois de Rodrigo Caetano permanecendo no Galo e de Alexandre Matos indo para o Vasco da Gama, as alternativas são bem menores. Estou atrás dessa informação. O Odinei também está por aqui. E o Hulk continua no Galo? Odinei, o que tudo indica sim. Ele chegou a colocar em dúvida o futuro, mas não tem nenhum motivo para imaginar que ele possa sair. Hoje, inclusive, notícia super importante, Rodrigo Caetano definiu pela permanência dele no Atlético. Ele disse não à proposta do Corinthians, onde receberia mais do que ele ganha no Galo. A proposta alvinegra era de R$400 mil por mês. Que eu consegui entender, conversando com gente que participou das tratativas, é de que o Caetano percebeu que no Corinthians não teria a autonomia que ele gostaria de ter ou que ele já conta no Atlético, tá? Parte mandou mensagem: Nicola, o Galo aumentou para 100 milhões seu poder de investimento para 2024. Essa notícia vem da Rádio Itatiaia no programa Bastidores. Notícia importante, porque com 40 milhões de reais você tem pouca capacidade de investimento. Com 100 milhões você mais do que dobra, né? E aí você passa a ter a possibilidade de um investimento melhor. Com certeza fica até mais fácil para o Caetano, que ficou, trabalhar no próximo ano. Mensagem agora do Sandro Furtado. Ei, Nicola, te falei que o Caetano não saía do Galo. Pois é, Sandro. É possível que você tivesse falado em tom de torcida, né? Porque a verdade é que o Rodrigo Caetano não tinha tomado uma decisão. Eu conversei com o Rodrigo Caetano inúmeras vezes nos últimos dias. É que muitas vezes essas conversas não podem ser publicadas. E o Rodrigo sempre pedindo off. Ontem também o Domênico Beringer, que já foi diretor de comunicação do Galo, tem uma relação boa com o Rodrigo, também conversou com o Rodrigo, e ontem à noite, lá na 98 Sports, onde o Domênico trabalha, o Domênico chegou a dizer que a impressão dele era de que o Rodrigo Caetano ia embora. Só para vocês entenderem como a cabeça do Rodrigo não estava decidida. Então, quem cravou que ele ia para o Corinthians estava correndo o risco de errar, e quem cravou que ele ficaria no Galo também estava correndo o risco de errar. Porque o Caetano estava de fato pensando os prós e contras da mudança. Se ele tivesse ido para o Corinthians, ele iria ganhar mais. A proposta que o Corinthians havia feito a ele era de R$400 mil por mês. Uma coisa importante para vocês terem em mente: o Rodrigo não gostou da forma como o pessoal do Corinthians está conduzindo essas primeiras semanas. É óbvio que por ter contrato no Galo e multa de R$4 milhões até 31 de dezembro, o Rodrigo não poderia participar ativamente das coisas no Corinthians. Mas o pessoal do Corinthians meio que minimizou isso, falou: não tem problema, você chega em janeiro e a gente já vai ter tocado todo o planejamento e você assume a partir daí. O Rodrigo se sentiu meio que escanteado. Mas como é que um executivo de futebol vai ser avisado das coisas em janeiro, entendeu? Então acho que isso também foi determinante para a permanência dele no Galo. Baita golaço do Atlético, que vai ficar com o melhor ou o segundo melhor executivo de futebol do Brasil. Para mim, Alexandre Matos e Rodrigo Caetano são os principais, tá? Elton Novaes, então, trazendo essa informação nos donos da bola de hoje, do Thales Magno, que o Atlético lá atrás procurou, Palmeiras também. Acho difícil, né? Se ele pertence ao City, o City vai abrir mão dele para o Atlético e não, por exemplo, para o Bahia. Embora a gente saiba que depende muito mais do profissional. O profissional disser: eu sou daqui, mas não quero ir para o Bahia. Ou eu permaneço aqui, eu vou para o Atlético. Se o Atlético pagar por ele o que o City quer, talvez o City... nós estamos falando de grana, né? Então, se o City coloca preço e o Atlético está disposto a pagar, não vejo problema. Agora, se for por algo que não compra, cede para o Bahia, né?
Mas enfim, o Elton trouxe a informação que seria um trio excepcional. Hein? Hulk permanecendo, Paulinho permanecendo, se vem o Thales Magno, aí ficaria com um trio realmente excepcional. E o anúncio do Atlético sobre a permanência do Rodrigo Caetano. E uma baita notícia, porque o Atlético é bom assistir ao Atlético entrando numa briga com um clube gigantesco como o Corinthians e ganhando essa briga, ganhando essa queda de braço. Isso é muito bom de se ver, sabe? O Atlético disposto desde o início a entrar nessa queda de braço e entrou na briga e ganhou a briga contra um clube gigantesco que é o Corinthians, contra uma proposta que me disseram que estava próxima de ser irrecusável, financeira, de orçamento, muitas promessas feitas, e o Rodrigo Caetano olhando para a família, olhando para a questão da vida em Belo Horizonte, para o Clube Atlético Mineiro também, tem aborrecimento como em qualquer outro lugar, mas que dá a ele uma condição que fez dele, desde a chegada ao clube até agora, colocou o Rodrigo Caetano no posto de um dos 2 melhores executivos do futebol brasileiro. O outro, para mim, já falei várias vezes aqui, é o Alexandre Matos, que inclusive passou pelo Atlético antes dele. Eu estava conversando com uma pessoa do Atlético que estava me dizendo sobre o que foi determinante para a permanência dele. Ele tinha contrato, mas 1º de janeiro ele poderia sair sem multa. O que foi determinante para a permanência dele? Melhorar as condições de trabalho. Uma pessoa do Atlético me disse, o compromisso nosso é de melhorar as condições de trabalho, estrutura de centro de treinamento, em todas as suas áreas, estrutura de comunicação, mais cuidado com notícias estratégicas que vazam em reuniões dentro do clube, o maior número possível de voos fretados para dar mais condição aos atletas. Você pode dizer que isso é bobagem, mas quando você conversa com executivos e eles te falam a diferença que há nisso, aí a gente entende um pouco melhor. Mas enfim, futebol de alto nível é uma das coisas que o Atlético ofereceu ou prometeu ao Rodrigo Caetano. Não são todos, mas o maior número possível de voos fretados, estrutura, melhoria na estrutura em geral, e também melhorar a comunicação para que notícias estratégicas não vazem, como vem acontecendo com frequência dentro do Atlético. Bom, isto posto, Rodrigo Caetano, uma grande notícia para o Atlético nesta quinta-feira, permanência dele, as renovações já feitas, ele segue tocando o negócio com o Scarpa, que agora entrou o Vasco na parada também, né? O Inter quer e agora o Vasco também entrou na parada. Mas o Atlético segue firme, tentando, não estou dizendo que vai, tentando trazer o Scarpa. Torcedor, o Atlético aí com a permanência do Rodrigo Caetano, né? Então, provavelmente aí, o Atlético teve um anúncio aí também pela rádio Tatiaia, que trouxe que o Atlético aumentou o poder de investimento para 100 milhões e não mais só os 40 milhões que estava, né? Então aí podemos ter um Atlético se reforçando um pouquinho mais o elenco para 2024. O Atlético Mineiro também tenta aí a contratação de Rodrigo Muniz, sendo que a pedida pelo clube inglês está muito alta e está complicando a negociação. A mesma situação de Gustavo Scarpa no momento. Acho que possa ser aí com a permanência do Rodrigo Caetano, as negociações continuem, né? E avance, já que o Rodrigo Caetano tem um bom desempenho como diretor executivo à frente da equipe do Galo e por onde passou também.